Que nós iremos meditar hoje é o Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 8, e nós vamos ler a partir do versículo de número 34 até o número 38. Foi algo que eu falei aqui no domingo passado, e eu fiquei com esta palavra a semana toda, e o Espírito de Deus ministrou em meu coração. E ver o pastor Eduardo ler em Isaías capítulo de número 55, e o Senhor falou: tá aí, filho, o porquê eu fiz essa palavra jorrar em seu coração para compartilhar com a igreja. Marcos capítulo de número 8, do 34 até o 38. Todos encontraram? Quero parabenizar a todas as mamães que aqui estão. Vocês são guerreiras, vocês são inspiração, vocês são o maior exemplo de como nós devemos nos portar em termos de entender o que é sacrifício, porque mães fazem sacrifício pelos filhos, e muitas vezes a gente não quer aqui expressar, a nossa gratidão à mãe, porque aí nós vamos chorar, e isso é tão bom, irmãos, isso é tão lindo, mas cada um sabe do seu coração. A todas as mães que nos assistem, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor firma cada dia mais os seus passos, e que tudo aquilo que semeastes na vida do teu filho você possa colher para a glória do Senhor. Amém? Diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Pode tomar o teu assento? Para que nós possamos entender porque Jesus ele traz essa exortação. Na verdade, vai muito de como os nossos olhos estão, para que possamos entender as Escrituras. Porque muitas vezes temos como uma palavra dura, mas na verdade, quando você está com o coração quebrantado, você entende um grande alerta de Jesus para com as nossas vidas, Ele nos instruindo para que possamos prevalecer mediante as perseguições, mediante as afrontas, mediante as adversidades. Eis aqui o maior cuidado de Jesus para conosco, para que nós possamos entender o porquê Ele fala isso, Ele chega diante dos seus discípulos e pergunta o que estão falando a respeito deles, e os discípulos já trazem ali a resposta do que Jesus havia enviado. E quando Jesus pergunta para eles como é que Jesus era para eles, o que eles achavam que Jesus era, e Pedro ali, logo já inspirado pelo Espírito Santo, já ali falou a respeito de quem era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E o que é mais engraçado é que no mesmo episódio, no mesmo cenário, Jesus começa a falar que é preciso ele padecer. No mesmo versículo, no mesmo capítulo, nos versículos seguintes, após Pedro ter afirmado quem era Jesus, automaticamente Jesus já começa a dizer o que ia acontecer com ele. E no versículo 31 fica assim: começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Olha que interessante.
Filho do Homem, ele já fala, é preciso que isso aconteça. Para quê? Para que se cumpra o que foi dito. Aqui já está um dos maiores exemplos do que é negar a si mesmo. Aqui está o maior exemplo, e eu tomei nota de algumas frases, e também faremos menção de alguns versículos, para que nós possamos entender: temos de fato negado a nós mesmos por amor a Cristo? Porque negar a si mesmo é você todo dia dizer para o pecado: não, aqui não. Sabe, os nossos pensamentos, você tem autoridade sobre ele e dizer: aqui não. Negar a si mesmo é você não dar vazão aos sentimentos carnais e mundanos, você não dá ouvido ao que acham ou pensam a teu respeito. Negar a si mesmo é você compreender que além do que acontece ao seu redor, você, por amor a Cristo, não tem nenhum tipo de dificuldade em negar-se por amor a Ele, porque Ele vai nos dizer assim: e se quiser vir após mim, não é uma obrigação. E eu quero aqui perguntar para a igreja: por causa ou por que você entregou a sua vida a Jesus? Ainda lembra? Você ainda lembra porque você entregou a Jesus a sua vida? Porque quando foi feito o apelo, e no apelo estava escrito: você recebe e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você ainda lembra o que te levou a entregar a sua vida a Ele? E quais foram os propósitos, ou melhor, qual foi o objetivo de você entregar a sua vida a Ele? Eu gostaria que você trouxesse a sua memória agora, porque eu lembro como foi a minha entrega a Jesus. Eu não estava passando por nenhum tipo de luta, eu não estava passando por nenhum tipo de batalha, eu não estava passando por nenhum tipo de afronta. Sabe por quê? Porque a maior afronta que eu tinha era comigo mesmo, era o meu eu lutando com o meu eu, e no meio das canções, e no meio dos louvores, e no meio da adoração, o Senhor foi me atraindo, o Senhor foi me atraindo, o Senhor foi me atraindo. E quando falaram: quem nesta noite quer entregar a sua vida, eu já estava aos prantos lá na frente, de joelho dobrado, e não foi pedido para que o joelho se dobrasse, apenas que viesse à frente, porque ali o Senhor falou ao meu coração, os pensamentos dele ao meu respeito, e automaticamente aqueles conflitos interiores foram diminuindo, e o amor próprio foi subindo, e ali eu comecei uma história com Jesus. Então eu lembro como se fosse hoje, foi algo que marcou a minha vida. Mas entregar a sua vida a Jesus e negar a si mesmo a uma grande trajetória a ser perseguida, porque ali eu fui envolvido. Mas quando eu me deparo com a palavra de Deus, eu comecei a entender que o processo apenas estava começando. O primeiro passo fora dada, mas era preciso agora eu permitir pela palavra o Senhor me limpar, pela palavra o Senhor trabalhar no meu interior, para que eu não regressasse mais. E você que nos assiste, ainda lembra o porquê você aceitou Jesus? Porque é um ditado muito popular entre nós que diz: se não é pelo amor, é pela dor. Mas será que a dor de fato nos leva a negar a nós mesmos? Será que a dor tem gerado em nós esse negar a si mesmo? Porque no negar a si mesmo, irmãos, é você estar numa batalha constante, é onde você decide lutar contra o pecado diariamente. Ali começa uma luta, mas só que quando nós negamos a nós mesmos, temos força em Cristo, para que assim possamos conseguir combater, domínio próprio, sermos alegres, longânimo, ter paz somente nele, porque ele mesmo deixa muito bem claro: sem mim nada podeis fazer. Olha que interessante: buscai ele enquanto ele está próximo.
enquanto dá tempo. O negar a si mesmo, observe o maior exemplo de Jesus, e aqui eu anotei, ele renunciou ao fato de ser Deus. A primeira renúncia dele foi o fato de ser Deus. A segunda renúncia dele era que ele tinha poder sobre a morte, ele não precisava passar por aquilo, mas assim ele se entregou e foi esculachado, açoitado, chicoteado, cuspido, zombaram dele. Por quê? Porque ele já tinha negado, ele já tinha entendido, e o outro que eu anotei aqui, que ele cumpriu o que o Pai havia designado na vida dele. Eis aí um dos propósitos de quando negamos a nós mesmos, é cumprir aquilo que o Pai designou ao nosso respeito, mediante o teu Filho Jesus, pela tua palavra. Temos honrado com excelência aquilo a qual foi designado para nós, porque parece que muitas vezes nós não gostamos de ser cobrado. Quem aqui gosta de ser cobrado? Mas deixa eu vos dizer algo: se você não está cumprindo bem o seu papel, você quer que façam o que com você? Querem que agem como com você? Se nem você está honrando aquilo que você foi chamado. É uma palavra que precisa nós entender e refletir. Quer saber como buscar a Deus? Eis aqui a resposta: negue a si mesmo. Por que nega a si mesmo? Porque é a carne que vai tentar trazer sobre você fruto de vergonha. É agir na força do seu braço, é agir na força do seu intelecto, é agir na força de tudo aquilo que está guardado aqui dentro. E só Deus sabe, e louva a Deus por isso, que Ele sabe o que está no coração de cada um. E se Ele nos manda uma palavra dessa, é para que nós possamos despertar e entender que sem negar a si mesmo, não tem como nós progredirmos nesta caminhada com Ele, porque tudo começa aqui. Toda esta caminhada com Cristo está aqui. Negue-se a si mesmo, e Ele não obriga ninguém. Isso que é amor glorioso. Ele não obriga ninguém, diferente de um pai e de uma mãe. Você vai fazer isso porque eu estou mandando. Jesus fala: aqui está a receita, agora depende somente de você. Está aqui a resposta de todas as suas dúvidas, só depende de você. Se me buscar de todo o vosso coração, eu me revelo a ti. Se pedir, eu te dou. Se buscar, você encontra. Se bater, a porta se abre. Ele é lindo demais, porque Ele não nos obriga a nada. Só que muitas vezes nós, com os nossos próprios desleixos, com a nossa própria falta de vigilância, nós mesmos vamos trazendo sobre nós uma sobrecarga, e agora buscamos ao nosso redor a quem culpar, e deixamos de marchar, e deixamos de progredir. Sabe por quê? Porque ainda não conseguimos negar a nós mesmos, não conseguimos renunciar a isso. Negar a si mesmo, um dos maiores sinônimos de negar, quer dizer doar-se. Você tem se doado? Para as mães que hoje estão comemorando vossos dias, valeu a pena se doar pelos vossos filhos? As mães que aqui estão presentes, valeu a pena se doar pelo teu filho? Pais que aqui estão, hoje é os dias da mãe, mas nós pais, valeu a pena se doar pelo teu filho? Vós empresários, vale a pena se doar pela tua empresa? Vós que trabalha, que trabalha numa empresa, vale a pena doar-se pela tua empresa? Ou pela empresa que você trabalha, vale-se a pena? Porque quando nós conseguimos adquirir em nós esse negar a nós mesmos, tudo que fazemos com excelência, e a palavra também tem uma resposta. Tudo que fores fazer isso para o teu Senhor, letra minúscula, ou seja, para o teu chefe, para o teu patrão, enfim, tudo que fores fazer para Ele, faça como se você estivesse fazendo para Deus. A palavra assim nos ensina, e fazemos isso. É assim que a gente se doa. A palavra do Senhor em Filipenses, eu não sei porque eu não deixei separado. Filipenses, por gentileza, põe na tela, Karen, por favor. Filipenses, capítulo de número 2. Preciso
Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, vai nos dizer assim: Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. A minha tradução é diferente. Vou ler aqui junto com os irmãos, até o versículo 10, vai nos dizer assim, ó: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe o que isso está dizendo? Porque por Ele vale a pena. É Ele que te justifica, é Ele que te socorre na hora da angústia, é Ele que te faz lembrar de tudo aquilo que Ele prometeu ao teu respeito. Foi Ele que morreu por ti, foi Ele que ressuscitou e prometeu que vai vir te buscar. Então tende o mesmo sentimento que há em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, o ser igual a Deus, coisa a que se devia, nossa, que tradução diferente, aferrar, troca, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, próximo, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o mesmo, porque Deus também assim nos exaltará, se de fato nos portarmos como o Senhor Jesus. Isso é negar a si mesmo. Kaique, põe aí Mateus 26, versículos 51 ao 55. Isso está embutido, isso está envolvido sobre o negar a si mesmo. Temos referência, temos um alvo, como é negar a si mesmo, e esse é nosso Senhor Jesus. A partir do versículo 51, Kaique, Mateus 26, 51 até o 55. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxa. Isso mesmo, é que minha tradução está diferente, eu já estou conseguindo alinhar. Observem o que é negar a si mesmo. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, Eferindo, o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Estando Jesus lhe disse, então Jesus lhe disse, mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Sabe o que eu aprendi aqui quando eu estava lendo? Se você querer tratar com arrogância, com ignorância, com brutalidade, com egoísmo e com soberba, de qual modo vai ser na tua vida? E o Senhor falava e tratava o meu interior de uma maneira tremenda. Você age com arrogância, automaticamente com arrogância você também é ferido. Você age com desleixo, com o mesmo desleixo você também será ferido. Porque aqui não foi diferente. Olha o ensinamento de Jesus do que é negar a si mesmo, o próximo. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao meu Pai e que Ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Versículo: como pois se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Uma pergunta. Disse Jesus à multidão naquela hora: saístes com espadas e varapaus para me prender como a um salteador? Uma pergunta, porque quando vão buscar o nosso Senhor, é assim que foram buscar, como se Ele fosse um salteador. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês e você que nos assiste, como é terrível nós sermos julgados por algo que nós não fizemos, ou sermos tratados de uma maneira que não merecemos, porque não é como assim nós nos portamos. É terrível ser acusado por aquilo que você não fez.
ele ficava retido, ficou retido durante muitos anos, mas quando eu o conheci e entendi que de igual modo que ele padeceu, também era preciso que eu padecesse, eu comecei a entender que é neste momento que a força dele se aperfeiçoa, que o poder dele se aperfeiçoa, quando de fato largamos a mão da direção da nossa embarcação e entregamos na mão dele. Ele cuida de nós. Como bom isso é, irmãos. E aqui ele está dizendo: vocês viestes a mim como um salteador, como se eu fosse alguém horrenda. E ele termina dizendo: todos os dias estava eu sentado no templo ensinando, e não me prendestes. Ele só ensinava. Como ele foi injustiçado, porque ele ensinava. E nem por causa disso ele deixou de cumprir, porque de fato ele nega a si mesmo. E nos deixa o exemplo de como se negar, de como nós negarmos a nós mesmos. É deste modo que nós se achegaremos a Ele. É deste modo. É fácil? Não. Lógico que não. Mas se toda afronta que nós recebêssemos, a primeira atitude nossa fosse fechar os olhos e orar a Deus, com certeza a resposta viria. Com certeza a resposta viria. Com certeza. Ah, pastor, não é bem assim, que pai, o filho, lhe pedindo pão, lhe daria pedra? Ou lhe pedindo peixe, lhe daria uma serpente? Vós, sendo maus, sabe o que é dar de bom para os vossos filhos, quanto mais o Pai que estás no céu. Se todas as nossas afrontas fossem direcionadas em oração para o Senhor, eu te garanto, porque a palavra nos garante. Por isso que é bom você pregar a palavra, porque Deus vela por ela, Deus zela por ela para cumprir. Todas as vezes, todas as afrontas, se você ali por um milésimo fechar seus olhos e falar: Senhor, me socorre nesta hora, porque senão eu vou me explodir, vou perder, Senhor amado, a razão, e eu não quero por amor a Ti. Irmãos, Deus te responderia, te faria lembrar de algo, te daria uma palavra. Aprenda isso é negar a si mesmo, é confiar nele até o fim. 2 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo 14 e 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu falo por mim, porque eu sou muito, vamos colocar como sanguíneo. No temperamento eu sou muito sanguíneo. E se eu não vigio, eu estouro muito rápido. Eu sei disso. Conheça essa minha deficiência. E busque em Deus. E busque em Deus a ser tratado. E não é vergonha falar diante da igreja: eu sou assim. E é na medida em que eu confesso as minhas fragilidades que eu recebo de Deus cura, que eu recebo de Deus milagre, que eu recebo de Deus o fortalecimento e a palavra necessária. E eu tenho visto que cada dia mais eu tenho melhorado, porque a palavra vai se limpando e automaticamente gera em vós domínio próprio. Isso é muito bom. 2 Coríntios, capítulo de número 14, capítulo de número 5, a partir do versículo 14, é isso? 2 Coríntios, capítulo... Não vai, meu irmão. Vai que ainda tem a ceia. Glórias a Deus. Já está na tela? Por que vale a pena isso? Por que vale a pena negar a si mesmo? Até que ponto vale a pena negar a si mesmo? Irmãos, e é tão fato que quando faz uma vez, 2 vezes, você consegue tolerar, não é? Mas quando algo se torna constante, o mundo começa a soprar no seu ouvido assim, para não falar o capeta, vou falar o mundo, tá? Começa a falar assim: vai deixar quieto? Você não precisa engolir esse sapo, não. Você está sendo besta. Em outro tempo, é ou não é? É ou não é? Mas Jesus já falou: se seu irmão, na mesma ofensa, errar contigo 7 vezes, 7 vezes perdoa ele. Só tem facilidade de perdoar quem nega a si mesmo. Pastor Douglas, mas não é fácil. Lógico que não, por isso que eu estou te dando a receita. Busca nele.
precisa ter o mesmo sentimento que havia nele. Busca nele. Já foi explicado aqui para nós, como aquele mestre que ensina o seu discípulo. Ficou muito claro que quando ele sai daquele momento de afogamento, que ele sai, ele busca o ar. É assim que devemos buscar a Cristo, porque aí sentiremos que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Próximo. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí eu te pergunto, e isso é pessoal, eu pergunto para vós que nos assiste: vale a pena por Ele? Por Ele vale a pena? Porque talvez por mim não, talvez pela minha esposa não vale a pena negar a si mesmo, talvez pelos meus filhos não vale a pena negar a si mesmo, mas por Ele, por Jesus Cristo, vale a pena negar a si mesmo? E Ele não está obrigando ninguém, tá? Ele está dizendo, se quiser. Ele não está obrigando ninguém, nem os que nos assistem, Ele não está obrigando ninguém, Ele só está falando, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Segundo, o que é tomar a sua cruz? O que nós entendemos, porque Ele continua dizendo, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Eu coloquei aqui, identificar-se com Cristo significa identificar-se com Cristo. Você não vai seguir sem um que está na sua frente, porque Ele diz, vem após mim. Ou seja, olha como eu me porto, olha como eu ajo, olha como eu faço em meio às situações. Deixa eu perguntar algo, e essa pergunta eu me fiz hoje pela manhã. Você passa por ameaça de morte? Nos dias de hoje, nós passamos por ameaça de morte? Nessa época sim, era morte. Aqui o negócio era terrível. Talvez hoje a gente receba essa palavra com muita graça e facilidade, porque nós conseguimos compreender no meio da que a palavra vai sendo ministrada, que eu não estou vencendo porque eu não consigo negar a mim mesmo. Já comecei aí, quanto mais tomar a minha cruz, quanto mais tomar a minha cruz, se eu não consigo negar a mim mesmo, a batalha já começa aí. Porque muitas vezes eu levo muito para o pessoal aquilo que de fato não me edifica, e eu tinha que deixar pelo caminho, mas eu vou carregando, não edifica, mas eu vou carregando. Não é tempo mais disso, meu irmão. Negar a si mesmo quer dizer isso. Não traz para dentro de si o que não edifica. Como eu ouvi um pastor ministrando, eu achei aquilo tremendo, e acredito que já falei aqui uma vez e vou repetir: não dá vida a arquivo morto. É você que traz vida, é você que potencializa tudo que lança na sua vida. É uma crítica, você já coloca a crítica como se fosse algo ferrenho, como se fosse o fim. É você que potencializa. Para disso, não precisa disso. Tomar a sua cruz é identificar-se com Cristo, com sua missão, com seus sofrimentos e perseguições. Porque queremos parecer com Cristo só na autoridade e no poder, mas não queremos parecer com Ele nas perseguições e nas lutas. Já percebeu isso? Queremos só extrair o positivo, o lado bom, tudo que de bom que Jesus fez, mas não queremos suportar e passar por aquilo que Ele também passou. E não só Ele, também os discípulos, mas o foco aqui é Jesus, porque foi Ele que disse. E você observa que outros que assim de fato também relataram e escreveram, eles entenderam e colocaram em prática. E colocaram em prática porque entenderam e agora estão ensinando. Quantos de nós já ouvimos ou já falamos? Faço o que eu mando? Quantos de nós? Mas não faço o que eu faço? Quantos? Não olha para mim, olha para Jesus.
Você está dando um péssimo testemunho, que é a igreja de Cristo na terra, e quer que ele olhe para Jesus. É para você, porque você acaba escandalizando o nome de Jesus. Para falar a verdade, eu acho que nem escandaliza, mas a pessoa fala, eu não quero ser assim. Está muito bom do jeito que eu estou. E o identificar-se com Jesus é estender o reino de Deus na terra. Quando você nega e toma a sua cruz, o tomar a sua cruz é parecer com Ele, seguir os passos dEle e estender o reino de Deus na terra. E como nós temos estendido este reino? Como temos anunciado o amor de Cristo e rejeição que Ele sofreu pelo Evangelho, nós lemos aqui. Eu só sentava e ensinava. E agora vocês vêm diante de mim como se eu fosse um salteador. É isso. É isso. Mas é isso que nos leva para mais próximo do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número... Deixa eu ler aqui com o nosso... 2 Timóteo. Vê se está mais rápido aí, filho. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 10 ao versículo de número 13. Aí, ó, escute. Tomar a sua cruz. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Observe. Você tem referência. Aqui é Paulo escrevendo a Timóteo, um pastor que estava meio que cambaleando por causa das perseguições, das lutas, enfim, estava exortando um pastor, certo? Olha como ele começa, depois de ele já trazer um monte de ensinamento e direcionamento, nós não podemos entrar aqui porque o tempo voa, então por isso que a gente separa, mas depois você lê a primeira e a segunda carta escrita a Timóteo e você vai entender. Mas olha que lindo, porque a igreja cristã Ser Luz tem como base o versículo que diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Temos sido pontes até Jesus, ou temos sido muros, barreiras diante? O que nós temos sido? Porque quando Paulo escrevendo a Timóteo, ele começa assim, ó, volta lá um pouquinho, volta o versículo. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Você tem visto isso em mim? E depois começa a exortação. Olha que lindo, continua. As minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, em Icônio, em Listras, e quantas perseguições suportei. Ele não deixou de passar. Depois vocês leem o que ele passou em cada lugar, para você entender o que ele está dizendo. Apanhou, pedrada, prisões, foi lançado como morto fora da cidade, de tanto que bateram no homem, só por ter falado do amor de Cristo, em outra cidade, porque ele não aceitou adoração, sobre a cultura daquele lugar, que colocaram ele como Mercúrio, se eu não me engano, e o Silas ou Barnabé? Como Barnabé, acho que ainda era Barnabé, colocou ele como Júpiter. Mercúrio porque Paulo foi e o seu parceirinho Júpiter, ele falou, não, rasgou as vestes, falou, somos homens, sujeito a ele, só porque não receberam adoração. O povo já ficou bravo, foi, se juntou com outra cidade, lixou ele. E o cara está escrevendo, você tem visto, sou exemplo, e como eu me importo em meio às aflições. E ele termina dizendo assim: e de todos o Senhor me livrou. Da dor, Deus
Deus não os livrou da dor, porque ele apanhou. Ele apanhou pedrada. E ele está dizendo que o Senhor os livrou de todas. Carne ferida. Mas a convicção da alma em Cristo faz com que exceda tudo que você recebe na carne. Por isso que tudo que vem de Deus é no Espírito, e precisa discernir espiritualmente, porque Ele é Espírito. Só teremos força aqui no nosso externo se o nosso interno estiver blindado, enraizado nele e nas suas palavras. O próximo versículo. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Acho que tem mais um. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E para por aí, isso é tomar a sua cruz. Não estaremos imunes às afrontas, nem a tudo que a gente passa na carne. Mas se o nosso interior estiver em Cristo, levaremos a nossa cruz. Levaremos a nossa cruz. Tem ambientes que nós conseguimos influenciá-lo. Tem ambientes que eles já estão tão tomados por mal, é onde você necessita ser luz naquele lugar. E não ser contaminado por ele. Entendam isso. Vós sois luz. E o segue-me. Você observa que primeiro Jesus fala, negue e tome sua cruz. E depois ele fala, siga-me. É só depois. Só conseguiremos prevalecer e permanecer e avançar quando de fato nós entendemos que o primeiro e talvez um dos maiores inimigos entre nós e Cristo somos nós mesmos, os nossos sentimentos. Se de fato nós não conseguimos entregar a chave das nossas emoções na mão dele e falar, trabalha, Senhor, porque até aqui não estou avançando, não estou prevalecendo, não estou conseguindo progredir em determinadas áreas, enquanto eu não falar, dependo de Ti. A primeira atitude que Moisés teve ao atravessar o Mar Vermelho, a passar por todo aquele processo, foi dobrar o joelho e falar, guia-me, Senhor. Seja o Senhor o guiar os meus passos. E o homem era perito. O homem era perito em deserto. E ele chega em determinado ponto e fala, Senhor, só o Senhor na minha vida, então me ajude. E aí conseguiremos entender, absorver, compreender e depois ensinarmos, porque este mundo precisa de luz. Urgentemente. Viver com Ele, viver com Ele, ir onde Ele iria. Então eu preciso viver como Ele, ir onde Ele iria e principalmente ir aonde Ele me mandar. O seguir é isso. Você sai de um lugar onde o povo quer te matar e depois você volta lá para pregar de novo. E quando eu leio isso, irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que a primeira pergunta que eu faço para o Senhor, Senhor, eu preciso liberar perdão para alguém? Será que de fato ainda há uma raspela aqui dentro de mim? Se fosse, me instrua, eu vou lá sem nenhuma dificuldade pedir perdão, porque às vezes a gente acha que é tão santarrão que a gente não precisa pedir perdão para mais ninguém, e às vezes com gestos tão pequenos a gente está afligindo as pessoas. A princípio não surte um efeito devastador, mas vai minando as forças, vai minando de uma maneira tal que fica uma situação muito chata, algo que eu deixei de reparar no começo. E eu fico, Senhor, me instrua, que eu vá lá, que eu conserte isso, mas eu, aos meus olhos, Senhor, não tenho. E tudo que eu tenho eu vou e resolvo, vou lá e já falo direto para a pessoa, né? Isso daqui é algo para a gente examinar a nós mesmos nesta manhã. Primeiro, porque a palavra já está falando. Segundo, porque na ceia nós somos instruídos a examinar a nós mesmos. Precisamos examinar de fato, porque tem cenários, tem situações na nossa vida que vai mudar através do nosso primeiro passo e ponto final, e às vezes a gente fica esperando muito de terceiros ou de Deus, mas é você.
E o Senhor já está te impulsionando, você fala, colocando dificuldades, e o Senhor fala, não, vá filho, vá. Queria eu poder compartilhar algumas experiências que tive. Não é fácil, amedronta, tá? Deus fala assim, filho, dá o primeiro passo. Você fala, Senhor, vem aquela monte de carga, mas você fala, mas isso, mas aquilo, mas isso, outro, Senhor, mas como vai ser? Mas pai, difícil tudo. E o Senhor falou, dá o primeiro passo e confia. E assim foi em diversas áreas da minha vida. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho vivido coisas maravilhosas com o Senhor, em termos de viver pela fé, porque viver pela fé é algo tremendo. Você não vê, mas espera. Você já sente, já começa a sentir o gosto da vitória. Pregar a mensagem que ele pregou e dar o exemplo que ele deu, isso é seguir ele. Que a nossa mensagem, que os nossos cuidados para com o nosso Senhor Jesus seja em estender o seu reino na terra. Sejamos aquele farol na vida de muitos, para que assim eles enxergam a luz. E para encerrar, Atos capítulo de número 14, versículos 20 e 21. Vamos ler do 21. Eu pego alguns versículos, mas só para não. Pode deixar o 20 e 21, a partir do 20, 21 e 22, tá? Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. É o que eu tinha falado lá na frente, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Voltou. E encerra 22. Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os à perseverança na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E quando a gente pega isso daqui, por muitas tribulações, a gente já traz como se fosse algo muito sofredor. Nessa época a perseguição era ferrenha, era terrível mesmo. Nos dias de hoje, observa, eu quero usar aqui duas profissões. Rapidamente, só para que você entenda o que é muita tribulação. Porque a tribulação te leva a desenvolver, te leva a ter mais facilidades e agilidade em determinadas áreas. Por exemplo, nós temos aqui dois homens que trabalham com refrigeração. Tem serviços que a gente chega lá e em 2 horas já está instalado, porque o lugar ajuda, o ambiente facilita, né? É tudo simples, é para rápido. Mas tem coisas que não, aparentemente parece ser fácil, mas leva o dia todo. A gente fica nervoso, dá vontade de jogar a ferramenta para o lado. Pensamos, às vezes, dependendo da dificuldade, em parar, falar, não vou fazer isso não, pelo amor de Deus, que trabalho é esse? Mas por já ver ele instalado, a gente arruma força, passa pelas tribulações, né? Muitas vezes reclamando, porque não é fácil. Mas quando a gente vai pegar outra situação do mesmo jeito, a gente já tem agilidade naquilo, e vai se tornando fácil, porque vai te dando experiência. Experiência. Quando você vê um ambiente e fala, é parecido com aquele, então hoje eu tenho mais facilidade. E o que ia levar talvez o dia todo, leva bem menos, porque agora eu já sei como que faz, já sei por onde andar, já sei como eu vou fazer, e eu já tenho toda a parte técnica arquitetada pelo dia presente, não, pelas tribulações que eu passei lá atrás. Porque a tribulação, ela nos prepara para algo muito maior. Ela nos prepara, nos fortalece, nos deixa forte, aguça a nossa fé, aguça os talentos que há em nós e desperta o dom também que já há em nós. No meu caso, quando eu vejo aquela mesa e parece que não encaixa, as modelagens não encaixa, meu Deus do céu, não encaixa. E você fica e monte, tira e monte, vai e coloca e não dá certo, e você começa com outro, nisso já foi 2, 3 horas. Então você vai adquirindo experiência. E quando eu pego outro corte parecido com aquilo, eu já sei como começar, já sei que peça eu vou usar. E se eu já cortei aqueles modelos, é mais fácil ainda, porque eu já sei como começar e como terminar. A princípio levou muitas horas, exigiu de mim muito esforço e até mesmo as minhas emoções. Mas quando eu venho ele novamente a fazer, está tão fácil, está tão simples. Por quê? Gerou em mim experiência. Então fique com essa palavra, por favor, entenda isso.
as tribulações que muitas vezes passamos, talvez é porque nós não nos negamos ainda, talvez porque nós não estamos levando a nossa cruz, ou porque ainda não estamos seguindo a Jesus. E se já fizemos tudo isso, as tribulações elas continuarão, porque é preciso passar, porque é ela que nos fortalece e nos deixa a soberba, muitas vezes, tomar conta de nós e nós deixarmos de agradar a Deus. Por mais que tudo flua, o Senhor vai chegar em nós e vai falar: tem uma coisa contra vocês, que negastes o primeiro amor. Que nós permanecemos assim. Guarda esta palavra, reflita dentro de você o que precisa ainda ser mudado. Então você vai entender que vamos viver uma vida plena no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche teus olhos, vamos lá rapidinho antes do nosso pastor vir à frente. Pai, a tua palavra foi ministrada e eu quero aqui em nome de Jesus te pedir que assim, Senhor amado, como ela trabalhou profundamente no meu interior, Senhor, como eu revi tantas coisas na minha vida que precisa ser mudado, eu te louvo, porque nisto eu vejo o teu amor, porque o Senhor nos corrige, nos levando, Senhor amado, a nos aperfeiçoarmos diante de Ti, para que a sua obra seja feita com excelência, para que eu possa exercer o meu papel de pai com excelência, para que eu possa exercer o meu papel de esposo com excelência, para que eu possa exercer o meu papel na minha área profissional com excelência, e para que eu possa, Senhor amado, executar com excelência a tua obra, aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Pai, tudo aquilo que eu preciso mediante esta palavra mudar, que eu possa, em nome de Jesus, reconhecer aonde ainda há resistência, Senhor, porque a resistência vem de nós, tem áreas em nós que muitas vezes estão endurecidas. Que seja o teu Espírito a nos corrigir, que nós possamos ceder ao teu Espírito Santo, para que assim, Senhor, esta obra ela seja feita, haja transformação, haja mudança, para que possamos, em nome de Jesus, estender o teu reino com excelência na terra, a saber, o teu grande amor para conosco, que o Senhor viveu, o Senhor morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Te louvamos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Agradeço a minha rica oportunidade.